Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 160 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo de classe internacional. E para que isso aconteça, hoje nós vamos falar sobre como a inteligência artificial está substituindo gerentes e como você deve se preparar para não ser um dos que será substituído. Eu começo com uma pergunta bem direta. Você sabe quantas pessoas do seu time serão substituídas por inteligência artificial nos próximos 12 meses? Como exemplo, eu vou falar sobre uma empresa que não está em crise, mas uma empresa que está crescendo 30% ao ano, com caixa forte, com recorde de novos clientes. E o CEO demitiu mais de 20% de sua equipe assim mesmo. E publicou no Wall Street Journal explicando em detalhes como ele escolheu quem iria embora. Esse CEO é Matthew Prince, fundador e CEO da Cloudflare, melhor dizendo. O artigo saiu, aliás, na semana passada. Eu vou destrinchar alguns argumentos dele e dizer o que você, executivo, precisa fazer com isso. Então, vamos em frente. Primeiro, vamos aos números. A Cloudflare é uma das maiores empresas de infraestrutura de internet do mundo. Protege e acelera sites, aplicativos e redes corporativas. Está na Bolsa Americana, crescendo mais de 30% ao ano, com caixa livre positivo e número recorde de clientes. Há 2 semanas, Matthew Prince demitiu mais de 20% do quadro de funcionários e fez questão de dizer isso. Não foi por problemas financeiros, foi uma decisão estratégica, proativa sobre o futuro da empresa. No artigo dele no Wall Street Journal, Prince afirma que não encontrou nenhum outro exemplo na história de empresas listadas na Bolsa de uma companhia crescendo mais de 30%, que também demitiu mais de 20% da equipe ao mesmo tempo. É um caso inédito. E, segundo ele, vai se tornar algo comum nos próximos 12 meses. Toda vez que eu vejo essas previsões, eu acho bom você fazer uma anotação aí para ver se realmente isso vai acontecer. Agora, o que me interessa aqui não é o número de demissões. O que me interessa é o critério. Isso é um ponto fundamental nesse artigo. Como ele escolheu quem ficou e quem saiu e por que é aí que está uma grande lição para você, executivo. Aliás, um ponto importante, só para você fixar um pouco mais a respeito de quão bem está indo a Cloudflare, ela recebeu quase 1 milhão de candidatos para 1.111 vagas de estágio que estão abertas na empresa. Quem foi selecionado? Todos aqueles que já são nativos em inteligência artificial, ou seja, aqueles que são construtores ou vendedores, já vamos falar sobre isso, o que isso quer dizer, e a fila de talento qualificado nunca foi tão grande e também nunca foi tão seletiva, ou seja, ele tem um número de vagas importante na empresa, 1 milhão de candidatos ao redor do mundo se inscreveu e, ainda assim, os selecionados foram aqueles que tiveram a inteligência artificial nativa em seus desempenhos, seus currículos. Então, para explicar o que fez, Prince voltou a um livro de 1954, A Prática da Administração, de Peter Drucker. Eu não consegui encontrar esse livro, pessoal, aqui em língua portuguesa, está em falta na Amazon. Então, o link que eu vou colocar aqui embaixo é para o livro em inglês, mas eu recomendo que você leia. Esse livro foi escrito há mais de 70 anos e continua sendo a melhor bússola para entender o que está acontecendo hoje. Drucker descreve 3 funções fundamentais em qualquer empresa. Prince a chamou assim: builders, ou seja, os construtores, que são os engenheiros, desenvolvedores, os product managers, os gerentes de produtos, e os designers, que são aqueles que criam o produto ou o serviço. Os sellers, que são os vendedores, são os que vendem e se relacionam com clientes, que fazem a empresa crescer pelo lado das receitas. E os measurers, os medidores ou os mensuradores, que são todos os outros: auditoria interna, compliance, finanças, jurídico, RH, operacional, operações, gerência média, que é quem mede, controla, reporta, administra o funcionamento interno da empresa. E Prince fez uma afirmação que vai marcar a próxima década do mundo corporativo. Aspas, a IA
não está vindo para os construtores nem para os vendedores, ela está vindo para os medidores. Por quê? Porque medir é exatamente o que a inteligência artificial faz de melhor. Ela é infatigável, objetiva, disponível 24 horas por dia, capaz de auditoria contínua e não de amostras trimestrais, mas de cada risco de negócio segundo a segundo. A Cloudflare já está fechando os livros mais rápido, cometendo menos erros, e Prince diz que hoje, como CEO, tem as melhores ferramentas que já teve para medir a performance real da empresa, incluindo identificar quem são os talentos em ascensão. Então, observe o seguinte, quando a gente fala de medição, não estamos falando apenas de medir a produção ou a logística das operações, nós estamos falando, inclusive, de medir a performance e que revela quais são os talentos que estão indo melhor dentro da nova cultura, da nova configuração da empresa. Portanto, aí não tem jeito, você tem que pensar nas seguintes perguntas. Na sua empresa, qual percentagem das pessoas está em função de medição e não de criação ou de vendas? Se você não sabe responder, bom, essa já é uma resposta e sugiro que você procure descobrir. Agora, vamos ver o que isso significa para você, executivo. Independentemente de você ser o CEO, o diretor, ou gerente, ou profissional que está construindo a sua carreira, o que isso representa para o seu futuro? Bom, primeiro, acho que é importante a gente ver sob a perspectiva de quem é CEO ou um outro C-level. A pergunta que você deveria estar fazendo não é se a inteligência artificial vai substituir alguém na minha empresa. A pergunta certa é: qual parte do meu organograma é basicamente um sistema de medição humano que a inteligência artificial pode fazer melhor, mais barato e sem folha de pagamento? Isso não é desumano, é exatamente o que Drucker já preconizava. O papel executivo, ou o papel do executivo, é alocar recursos onde eles criam valor. Se a inteligência artificial pode medir melhor, você tem obrigação fiduciária com seus acionistas e com os colaboradores que ficam, de fazer essa transição. Agora, se você é gerente médio, bom, o gerente médio clássico, aquele que recebe informação de baixo, né, consolida e reporta para cima e acompanha os KPIs, os KPIs, esse papel está em risco real, mas não no futuro, agora. E realmente, se você parar para pensar, aqueles que estão usando, implementando inteligência artificial para essas funções, coloca realmente em risco imediato todos esses profissionais, esses executivos que estão nessa função. Portanto, a pergunta que você precisa se fazer é: o que eu faço que a inteligência artificial ainda não consegue fazer? Se a resposta for: eu faço reuniões, relatórios e acompanho metas, você tem um problema urgente para resolver. O gerente que vai sobreviver e prosperar é o que desenvolve times, constrói cultura, resolve conflitos, toma decisões em ambiguidade e cria relações que geram resultado comercial. Isso, de fato, a IA ainda não faz, por enquanto. Agora, e se você está no início ou no meio de sua carreira? Bom, aqui, na verdade, a notícia é muito boa, e Prince, inclusive, diz isso explicitamente, que a IA não é o prenúncio do desemprego jovem, ela é justamente o oposto. Os estagiários que a Cloudflare contratou são todos nativos de IA, sabem usar essas ferramentas como extensão do próprio trabalho, e a maioria vai receber proposta de emprego efetivo. Ou seja, aquele que está começando na sua carreira já tem que começar a utilizar a inteligência artificial desde já como uma ferramenta natural para desenvolver o seu trabalho. Então, a mensagem, na verdade, ela é bem clara. O profissional que domina a inteligência artificial como ferramenta e ainda tem as habilidades humanas de construção e venda, vai ser o mais disputado do mercado nos próximos anos. Então, você tem aí, nesse caso, uma ação prática, uma lista de coisas que você precisa fazer para entender como essas informações estão impactando o seu ambiente de empresarial e da sua carreira nesse exato momento. A primeira sugestão é: liste as funções da sua equipe e classifique cada uma como construtora, vendedora ou medidora.
Para cada função medidora, pergunte qual parte desta função a inteligência artificial já poderia fazer hoje. Identifique qual é o seu próprio perfil e o que você está fazendo para migrar do papel de medição para o papel de criação ou venda. Aliás, o Prince ele fala isso de maneira muito clara. Ele está contratando muito mais engenheiros, né? Ele diz que é aquele que fica no papel de criação e também vendedores, ou seja, gerentes de vendas, executivos de vendas, porque ele quer exatamente investir mais nisso. Agora, vamos resumir, então, o que você precisa levar disso tudo que nós falamos. Primeiro, a demissão em massa na Cloudflare não foi uma crise, foi uma estratégia. Ela foi possível porque o CEO teve clareza sobre o que cria valor e o que apenas mede valor. Segundo ponto, o framework do Drucker, que fala sobre os construtores, os vendedores e os medidores, é uma régua muito útil e também muito clara que você pode usar para analisar o seu time e a sua própria empresa daqui para frente. Uma excelente perspectiva do Peter Drucker para você entrar de uma maneira bastante sólida na visão que você tem que ter do seu negócio sob a perspectiva de articular a inteligência artificial com ele. Terceiro ponto, a inteligência artificial não veio para acabar com os empregos, ela veio para eliminar camadas de burocracia que nunca criaram um grande valor de verdade e liberar o humano para fazer o que somente o humano pode fazer. E agora, para aqueles que já conhecem a nossa Conversa Controversa, se você está assistindo pela primeira vez o nosso podcast, é a sessão dele, no qual nós falamos de temas mais polêmicos ou temos opiniões que nós não gostamos de deixar aberto ao grande público, fica um link aqui para você se inscrever e ter acesso à Conversa Controversa desse episódio e de todos os episódios anteriores. Mas o que eu quero aqui é falar sobre algumas coisas, né, na Conversa Controversa, que é o que me deixou mais confortável no artigo do Matthew Prince, ou seja, aquilo que ninguém está falando. E tem uma dimensão desse debate que os analistas estão ignorando. Então, isso vai ser um assunto que eu vou deixar apenas para os assinantes. Se você nos assina, mais uma vez, deixo o link aqui embaixo para que você possa não apenas assinar, mas assistir a essa Conversa Controversa e as anteriores, como eu disse. Semana que vem, 19h30, mais um episódio do podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E eu começo a Conversa Controversa respondendo a seguinte pergunta. A inteligência artificial aponta, melhor dizendo, quem está performando, mas ela cria as condições de fato para o aumento dessa performance? E para responder essa pergunta, nós precisamos fazer algumas análises prévias primeiro.